Olá a todos. Bem, essa aula vai ser a última aula de revisão de quantitativa antes da gente entrar em análise de dados propriamente dito, tá certo? Eu achei que valia a pena manter essa aula porque, para fechar, nós falamos de seleção né, e casamento ao acaso, e agora vamos falar então de acasalamento direcionado, inbreeding e crossbreeding. E também porque vamos falar um pouco mais do coeficiente de inbreeding, né? De endogamia, e isso é importante para a gente, tá certo? Então é uma aula rápida, mas é só para a gente fechar isso aqui e começar com a parte de análise de dados, tá bem? Bom, o que é inbreeding ou endogamia? O jeito mais fácil de pensar é o acasalamento de indivíduos aparentados. Mas, na verdade, uma definição melhor é o acasalamento de indivíduos mais aparentados do que a média da população. Porque quando você tem uma população finita, algum nível de parentesco já existe entre os indivíduos, tá certo? E por que é importante para a gente isso? Primeiro, porque a gente pode utilizar isso, né? A gente vai ver que o, o inbreeding pode ser praticado para obter uma população de indivíduos mais similares, né? Muito usado na criação para gerar animais de modelo, né? Para estudos lá, como o rato, o camundongo, implanta demais, né? E depois, na parte de zootecnia, gerar linhagens para você cruzar depois para buscar justamente o oposto do que o inbreeding causa, né? Que é a heterozigose. O outbreeding vai dar heterose, né? E agora, o inbreeding tem consequências ruins e muitas vezes ele acontece. Por exemplo, se tiver populações muito pequenas, né? Que nem zoológico, e então acaba que você não tem como evitar completamente o acasalamento de indivíduos aparentados e aí você acaba tendo essa endogamia. E seleção também, quando você restringe demais o número de indivíduos que vão acasalar, né? Por exemplo, em bovinocultura de leite, principalmente, que você pega a inseminação artificial, né? Uma pressão de seleção muito alta do lado dos machos, depois vai acabar que você vai estar usando o sêmen com descendentes desses touros, né? Então, inbreeding acontece de qualquer maneira. Inbreeding coeficiente, né? Coeficiente de endogamia, que nós já vimos, é a probabilidade que os dois alelos de um indivíduo são identical by descent. Então, por isso que há o coeficiente de coancestridade dos pais, né? Você tira um alelo aleatoriamente do pai, um alelo aleatoriamente da mãe, é o que vai para um filho, né? A probabilidade de que esses dois alelos sejam IBD é o coeficiente de coancestridade dos pais e, portanto, o coeficiente de endogamia dos filhos. Tá? Então, F é a probabilidade de que são idênticos e 1 menos F é a probabilidade de que os alelos são combinados at random, né? Não são IBD. Então, veja o que acontece. Vamos dizer que P é a probabilidade do A1 e Q é a probabilidade do A2. Então, o indivíduo ele recebe um alelo com probabilidade P ou Q. Aí, ele vai ter IBD com probabilidade F, então seria 1 a 1, ou 1 menos F, se não for IBD. E aí tem a chance ainda de receber outro A1 com probabilidade P, então ele vai ser homozigoto, mas não IBD, esse A1 e esse A1 são identical by state only, né? E chance que venha o A2 como segundo alelo. Ou se ele receber o Q, de novo, inbreeding, a probabilidade F de ser A2A2, probabilidade 1 menos F que vem aleatoriamente esse segundo alelo, certo? Então agora você pode juntar. Então, o A1, como é que você gera um A1? Ou ele é P vezes F, para ter esse indivíduo aqui,
ou ele é P vezes 1 menos F vezes P, para ser esse indivíduo. Então, tem os alelos são idênticos by descent, a probabilidade é FP. E de não ser IBD, 1 menos FP ao quadrado. Então, essa é a frequência. E aqui, ele é heterozigoto, então não tem como ser IBD de qualquer maneira, mas você tem essas duas possibilidades aqui, né? P vezes Q, 1 menos F vezes 2. Tá? E aqui, 1 menos F e o Q2. Vamos ver o que a inbreeding causa em termos de mudança na média e mudança na variância de uma população. Vamos chamar aqui, na escala que nós tínhamos antes, a gente estava definindo os 3 valores genotípicos centrados no ponto médio entre os 2 homozigotos, lembra-se? Aqui nós vamos centrar em A1. Não muda nada. Se quiser refazer da outra maneira, também pode. Mas vamos colocar, então, A é 0 para esse indivíduo. Esse aqui é o A mais a dominância e esse aqui é 2A, né? E vamos dizer P e Q as duas frequências. Então a gente vai, é fácil mostrar que a média, quando se tem inbreeding, é a média, se tivesse acasalamento ao acaso, menos 2FPQD de dominância. Vamos ver isso aqui. Então, eu tenho os 3 valores genotípicos, né, os 3 genótipos, os valores genotípicos. Se tiver acasalamento ao acaso, as probabilidades são P2, 2PQ e Q2. Né? Então, qual é a média quando você tem acasalamento ao acaso? Probabilidade vezes o valor da variável. Probabilidade vezes o valor. Probabilidade vezes o valor. Então, a média, se tiver acasalamento ao acaso, é essa, 2QA mais PD. E se tiver inbreeding, nós derivamos essas três frequências aqui, né? Então, é isso vezes 0, mais isso vezes A mais D, e isso vezes 2A. Tá aí. E desmembrando, você vai chegar nisso, que é o que nós te mostramos ali. Tá? Então, veja que o F é um valor entre 0 e 1. O P e o Q são entre 0 e 1. Então, isso aqui é positivo. Se a dominância for positiva, né, isso aqui é negativo. Quer dizer, a média dos indivíduos endogâmicos é menor do que a média dos indivíduos em acasalamento ao acaso. Então, generalizando para múltiplos genes, a gente vai ter que somar as frequências alélicas vezes D, tá? P, Q, D. Então, a gente chama isso aqui de B multiplicado pelo coeficiente de inbreeding, e o B é esse 2 vezes esse somatório aqui. Tá? Então, vai ter uma mudança, que nem eu disse, vai ter, sempre que tiver dominância, vai ter uma mudança no valor genético, no valor da média da população. Né? Se for um D positivo, vai diminuir. Se o D for negativo, ele vai aumentar. Para múltiplos genes, o inbreeding depression, que a gente chama que é essa queda, requires directional dominance, porque veja que pode ter alguns positivos, alguns negativos, então pode cancelar um aos outros. Então, para isso aqui ser negativo, a gente tem que ter a maioria dos Ds positivo, e é o que em geral acontece. Então, por isso que tem o que a gente chama de inbreeding depression, depressão de endogamia. Tá? E, obviamente, esse valor de B vai ser máximo se essas frequências forem intermediárias. Né? Esse produto PQ é máximo quando P e o Q são iguais a 0,5. É isso que eu estou dizendo aqui. Ok? E isso é bem fácil. Você pode olhar até cachorro, né? O vira-lata, lá, o animal cruzado, em geral, é muito mais rústico do que indivíduos altamente selecionados para, né, com endogamia e tal. E, em parte, é porque a gente vê esse inbreeding depression principalmente nas características de fitness, né, que é reprodução e de resistência a doenças. Né? Em milho, é bem claro experimentos que fizeram de endogamia, reduzindo, por exemplo, a altura da planta.
E isso que eu disse para vocês, né, inbreeding depression é maior nessas características relacionadas à fitness, tá? Que seria, dependendo do tipo de espécie, pode ser, né, produção de semente, pode ser altura, pode ser ovulação, resistência à doença e tal. Certo? E por que a gente tem esse inbreeding depression? Por que a maioria das características de fitness tem esse inbreeding depression? Tem duas hipóteses que, na verdade, elas não competem, elas se complementam, que é de dominância e sobredominância. Né? Quando você tem sobredominância, é bem claro, é bem fácil de ver, né? Que você, quando pratica inbreeding e diminui a porcentagem de indivíduos heterozigotos, né? Vai cair sobremaneira a média da população. Né? Então, sempre que a gente tem características com maior, assim, uma característica com efeito aditivo somente, não tem breeding, porque o indivíduo heterozigoto é a média dos outros dois. Né? Agora, sempre que você tiver dominância ou overdominância, então quando você tem um componente não aditivo, é que você vai ver a depressão de endogamia. Né? O inbreeding depression é muito comum nas espécies que são autocruzadas, né? Que não fazem endogamia, não fazem, por exemplo, self, muitas plantas, né, fazem o self, elas se polinizam. E então o que a gente percebe é que essas espécies que fazem o selfing, em geral, a gente não vê muito inbreeding depression. E, por outro lado, as espécies, por exemplo, as nossas de animais domésticos, por exemplo, eles sofrem bastante inbreeding depression. Tá? É mais difícil gerar uma linhagem endogâmica de rato do que de uma planta que pratica self naturalmente. E por que é isso? É porque se tem uma espécie que na evolução vem fazendo selfing, então muitos daqueles genes alelos deletérios já foram eliminados, né? Então algumas espécies nem sobreviveram, pode ser. Mas o que nós temos hoje são aquelas que conseguiram fazer esse purge, que a gente fala, eliminar os alelos deletérios, né? Mas em alguns casos a gente encontra, por exemplo, o pessoal de planta fala que a arroz é interessante, porque tem muita heterose e muito inbreeding depression, né? Então, porque quando você tem inbreeding depression, você faz endogamia, você tem o que a gente vai discutir, a heterose, quando você faz a exogamia. Então, o rice, apesar de selfing, ele tem um componente grande, tanto de heterose quanto de inbreeding depression. Bom, vamos ver o que acontece com a variância. Já te digo que o inbreeding reduz a variância dentro de uma população e ele aumenta a variação entre populações. Né? Então, vamos dizer que você tem uma população grande, você divide em 4 partes, tudo aleatório, então essas 4 populações são semelhantes, quando você não tem inbreeding. Vamos dizer que você começa a fazer inbreeding dentro de cada uma, então essa aqui se acasala indivíduos aparentados, então, vamos dizer, no caso extremo seria self, por exemplo, então você vai eliminando heterozigotos e vai aumentando o homozigose. E, na verdade, você vai acabar fixando para um dos alelos. Né? Então, vamos dizer, esse aqui terminou com esses alelos pretos, esse aqui com os alelos vermelhos, esse aqui com os alelos amarelos e esses daqui com azul. Tive que fazer uma parada rapidinha aqui. Estava tocando o telefone. Então, o que acontece com o inbreeding é que, no extremo, quando chegar no inbreeding de 1, coeficiente igual a 1, você não vai ter variabilidade alguma dentro de cada uma dessas populações, né? Dentro de grupo.
mas você tem muita variabilidade dentro de grupo, entre grupo. Então é isso, você vai, a partir de inbreeding, né, gerações de inbreeding, você vai ter a uniformidade dentro de linha e mais divergência entre elas, né? E quanto que é isso? É interessante porque se você pensar sem inbreeding, então não tem variação entre linhagens, porque é como nós começamos aqui, né? Deixa eu ver se eu volto aqui. Então, quando você começa aqui sem inbreeding, você não tem variação entre linhagens, né? E qualquer variação é aleatória, né? Não tem nada sistemático aqui. Então, é zero. E a variância total, variância aditiva aqui, então a variância dentro de linha é VA. Agora, o interessante é que entre linhas é 2A, 2VA. Então, a gente não tem variabilidade interna, é fácil de ver, mas eu vou mostrar que isso aqui é 2 vezes a variância de A, a variância aditiva. Então, acaba que a variância total fica igual a 2VA. Tá? Então, ó, a variância dentro de linha, então nós vemos que se não tem breeding, é 2pq o A ao quadrado. Né? Para cada linha, 2pq, a frequência alélica daquela linha, A ao quadrado. E a média, a variância média dentro de linhas, aí você vai fazer a média de pq. Tá? O 2pq, que é a frequência de heterozigoto na população como um todo, é dado por isso aqui, ó, 2pq, 1 menos alfa. De maneira que a variância dentro fica 1 menos f VA. Certo? Então, essa é a variância dentro nisso. Então, se eu tiver 0 aqui, ela dá VA. Se eu chegar em 1, ela dá 0. Tá? Agora vamos ver a variância entre linhas. Então, a média genotípica de uma linha é 2QA. De maneira que eu quero ver agora a variância entre essas linhas. Então, a variância desses 2QA, que vai dar 4A2 sigma 2Q, que é dado por PQ vezes o inbreeding coefficient. Tá? Então, isso aqui reduz para 2FVA. De maneira que se for 0 aqui, vai dar 0 entre linhas, né? Mas se ela for 1, dá 2VA. Então, a variância total, que é dentro mais entre, é isso daqui. Correto? Bom, vamos falar de heterose. Né? A gente, em melhoramento, em zootecnia, a gente evita muito inbreeding, né? Talvez entre os animais selecionados, a gente evita aqueles acasalamentos onde os indivíduos são muito aparentados. Né? Você controla o inbreeding, mas o inbreeding é meio inevitável. Se você tiver um processo de seleção eficiente, né? Um programa eficiente de melhoramento, vai ter algum nível de endogamia, tá? Então a gente controla, mas por outro lado, uma coisa que a gente usa muito é heterose, né? Principalmente em suíno e frango, né? O produto comercial é sempre um indivíduo que a gente explora heterose, porque cruza linhagem paterna, linhagem materna, né? Cruzamento simples, né? De 2 linhagens, ou tricrose, assim por diante. E em bovino também se usa bastante cruzamento também. A heterose num F1 é dado pela média fenotípica do F1 menos a média das médias dos pais. Tá? Então, aqui é uma linhagem, a outra linhagem, a média das linhagens parentais, e essa diferença da heterose. Certo? Então, sempre que isso aqui, que a média do F1 for maior do que essa média, você tem alguma heterose. E a gente vê que a heterose ela é maior quando as linhagens são bem divergentes em termos da frequência alélica. Tá? Então, se a gente chamar para um determinado alelo, para um determinado gene, a frequência de um alelo é PI, tá? Desse alelo, na linhagem 1,
E na linhagem 2, vamos escrever como PI mais um delta vezes PI. Tá? Se o delta for zero, é porque não tem diferença entre a frequência alélica. Se for maior que zero, é que tem uma diferença. E a heterose é dada por essa, você soma, né, todos esses alelos, genes, esse delta PI ao quadrado vezes DI da dominância. Então, obviamente, a heterose depende da dominância, se não tiver dominância, dá zero. E ela é proporcional à diferença em a frequência alélica, na verdade, o quadrado, né? E é também específico para cada cross, né? Se eu cruzar, estou falando bovino de corte, eu cruzar um cimental com angus, duas raças taurinas, provavelmente a heterose vai ser mais baixa do que se cruzar um cimental, um aberdeen, com uma raça taurina, né? Porque tem maior divergência entre as raças. Agora, quando você cruza, então, você tem duas linhagens, vamos supor, totalmente diferente para a frequência alélica. Quando você cruza, você tem uma heterose alta. Agora, então, vamos dizer que você tem todo mundo fixo, né? Vamos dizer que é azão, azão, uma linhagem, azinho, azinho, você cruza, você tem todo mundo azão, azinho. Quando você faz um F2, você vai cruzar azão, azinho com azão, azinho e vai ter uma diminuição, então, dos indivíduos heterozigotos. Então, a verdade é que cai, a heterose cai pela metade quando você faz o F2, tá? E lógico que tem teoricamente, vamos dizer que a partir do F2 estabiliza nesse valor de metade da heterose do F1. Tá? Mas lógico que na vida real tem drift ocorrendo, tem alguma seleção, então as frequências alélicas mudam por outros fatores, de maneira que a heterose pode não estabilizar. Em geral, não estabiliza exatamente nesse valor, né? Para você ter uma ideia, né? As pessoas que não são da área de agricultura acham que tudo que se tem de produção é por causa de transgênico e tal. Só se esquecer transgênico, porque não temos transgênico comercial em animais, né? Temos em plantas. Mas o que heterose já produziu, já economizou, já economizou, né, para a gente, já aumentou a produção, já ajudou em diminuição do impacto ambiental, é impressionante, porque se você pensar, isso aqui já tem que atualizar, mas alguns anos atrás, 65% das plantas de milho eram híbridas, hoje nos países desenvolvidos é quase que 100%. Né? Depois, uma vantagem de 15% na produção, de maneira que quando você olha em tonelada ou em área, né, o que você produziu a mais pela mesma área, ou o que você economizou de áreas para produzir a mesma coisa, é impressionante. Né? Então, tem aqui os exemplos de milho, de sorgo, de sunflower, de guarda-sol, e o arroz. Girassol, não guarda-sol. E então, em milho começaram a usar isso aí há muito tempo. Né? No começo do século passado, esse Shu propunha que a gente tinha que escolher as linhas paternas, as melhores linhas para cruzamento. Né? O problema é que quando você pega a parte reprodutiva dessas linhas puras ou endogâmicas, né, por causa do inbreeding depression, você tinha muito pouca semente. Né? E a solução, então, foi fazer um híbrido, primeiro para ser a linhagem materna, já sendo o F1, né? E aí fazer um tricross. Né? Ou double cross, você pode ter tanto um cruzamento de duas linhagens maternas e o cruzamento de duas linhagens paternas. É, né? Muito comum também em suíno, hoje em dia, em aves. Agora, uma coisa que acontece, isso aqui é um exemplo também com milho, né? Quando você tem muito inbreeding, né?
você reduz demais a variabilidade, você pode perder genética importante para resistência à doença e assim por diante. Então, tinha um truque genético que usaram em milho para não permitir o selfing de milho. Então, ele tinha esse gene que dava esterilidade no macho. Então, 85% do milho nos Estados Unidos, há uns 50 anos atrás, tinha esse TCMS. E agora tinha um outro efeito do TCMS, é que as plantas eram super sensitivas a esse fungo. Então, deu um outbreak desse fungo e destruiu, né, o milho nos Estados Unidos. Né? Então, tem que ter esse cuidado. Bom, voltando na heterose, a gente falou que o F2 perde heterose, né? Vai pela metade, e aí estabilizaria nessa parte. Agora, como é que a gente pode fazer para não perder tanto no F2? Né? Vamos supor que eu quero fazer uma linhagem sintética, né? Então está gerando que nem tem Santa Gertrudes ou Montana, são raças de cachorro, tem muito, raças que são criadas a partir do cruzamento de várias raças e depois continua cruzando entre os animais, acasalando entre os animais cruzados. Então, uma maneira é você não começar com duas linhas só, fazer o F1 de 2, é misturar mais linhagens. Se você misturar mais linhagens, a queda não é meio, é um over n. Tá? Essa é a equação geral. Então, você tem duas linhagens, cai pela metade. Se você tiver 4 linhagens, vai cair para 1/4. Tá? Então, essa é uma estratégia que a gente pode usar, mas tem, obviamente, o preço a pagar. Então, se eu tenho, vamos dizer que eu quero criar uma raça bovina nova, né? E eu tenho 15 raças potenciais que eu poderia cruzar. Se eu pegar as duas melhores, eu faço a média dessas duas linhagens vai ser muito alta. Aí eu tenho a heterose, só que a heterose cai pela metade depois do F2. Se eu trouxer para o pool de genes a terceira linhagem na fila, eu não perco tanto a heterose. Mas a média das linhagens parentais cai um pouco, porque você entrou no terceiro lugar, né? E assim por diante. Imagina se você quiser fazer 10 linhas para diminuir o mínimo possível da heterose, não o mínimo possível, mas diminuir menos a heterose, você vai estar fazendo uma média de linhagens muito inferiores àquelas duas do topo. Né? Essa a mensagem aqui. Bom, isso aqui vocês sabem bem, né? A gente cruza A com B, né? Duas linhagens é o single cross, ou então se eu fizer o A cruzado com acasalado com um cruzado BC, é um tricross, ou four-way, ou double cross, né? Quando eu tenho, por exemplo, AB são duas linhagens paternas, eu tenho um cruzado agora, e o CD são duas linhagens maternas, tem uma fêmea cruzada CD, e aí faço o AB acasalado com CD. E uma coisa interessante é que para você predizer, você tem a linhagem A e a linhagem B, e eu sei a performance dessas duas linhagens, é muito difícil, né, dizer, é impossível você predizer a performance do cruzado. Você tem que fazer um experimento, tem que cruzar para ver quão bem é a performance do cruzado, tá? Agora, o interessante é que se você tem agora a resposta dos cruzados, do single cross, você consegue ter uma ideia de como vai ser cruzamentos mais complexos envolvendo essas raças. Por exemplo, se eu quero saber a performance, né, esperada de um cruzamento de um animal A com uma fêmea, vamos dizer, BC, e eu sei a performance de AB e de AC, eu posso fazer essa média aqui e eu tenho uma estimativa do desempenho desse animal aqui. Tá? Se eu quero saber, vamos dizer, um macho AB com uma fêmea CD, eu posso ver o macho A no C,
A com D, B com C, B com D e fazer a média. Tá? Interessante isso. Bom, quando eu tenho o cruzamento, a gente tem essa heterose, né? Então é interessante pensar que sempre que você falar de efeito genético direto, o efeito materno, então a heterose também tem nesses todos os mesmos níveis, né? Então, se eu tenho um animal cruzado, eu cruzei A com B, eu tenho o indivíduo AB, ele está usufruindo de heterose genética direta, né? Mas a fêmea, ela é pura, então ela não tem a gente não, o filho não está usufruindo da heterose materna, né? A fêmea é pura. Tá? Então, você teria que usar fêmeas cruzadas para ter a heterose materna. Tá? E, realmente, dependendo das características, quando você tem em espécies onde o efeito materno é muito forte, né? Por exemplo, mamíferos, e você pode ter uma heterose materna considerável. Tá? E, principalmente, as características, né? Que tem uma influência maior da mãe. Então, peso ao nascimento, peso ao desmame. Então, a heterose individual de 3% a 5%, a materna é ainda mais importante, 5%, 6%. Então, quando você tem um cruzamento onde a fêmea é cruzada e o macho é de uma terceira linhagem, você explora o máximo de heterose materna e o máximo de heterose individual, você chega, nesse caso aqui, 8%, 11% de heterose. Tá? E aqui tem uma série de outras características. E, de novo, quanto mais próximo for de fitness, né, as características de fitness, você tem um valor de heterose, um componente de heterose maior. Imagina, 30% de heterose. É claro que as coisas se complicam no campo quando você quer usar cruzamento, né? Então, tem cruzamento mais simples, outros mais complicados, o rotacional, o terminal e assim por diante. Mas é bom ter em mente que, se possível, heterose é uma coisa muito interessante de explorar. Bom, só para colocar um pouquinho em fórmula aqui, eu tenho componente genético individual, depois materno e pode ser de avó, né? Gramada. Então, quando a gente cruza, por exemplo, cruza A com B, a performance da progênie B, ela vai ter um componente de heterose individual, mas os efeitos materno ou de vó não tem heterose. Né? Se eu considerar agora, em vez do touro A na fêmea B, eu considero o macho A na fêmea A. Então, o efeito materno agora, o da avó, é da raça ou da linhagem A. Então, veja que a diferença entre eles vai me mostrar a diferença da parte de efeito materno, né? Da linhagem A com B. Outra coisa, se eu estou interessado justamente no efeito de heterose individual, eu tenho que então fazer os dois cruzamentos, A com B e B com A, e depois usar a fêmea A e usar a fêmea B com animais puros, né? De maneira que a gente consegue isolar exatamente quanto que é a heterose individual e não está confundindo com o efeito da mãe, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que eu não posso pegar simplesmente esse cruzamento A com B e comparar com as fêmeas, sei lá, com os bezerros puro A ou puro B. Porque vamos dizer que as fêmeas B são muito melhores, então esse bezerro aqui tem o componente materno muito bom, e quando você faz a média dos bezerros A ou B puros, os As não foram criados por mães B. Então, fica um confundimento ali. Né? Bom, e depois você pode pensar o que tipo de cruzamento você pode fazer para explorar ou estimar diferentes componentes. Né? Então, estou cruzando aqui C com AB e assim por diante. Muito bem. Bom, era isso que eu queria comentar com vocês. Uma aula relativamente rápida. Então, a gente se encontra para discutir, ver se tem alguma questão a mais. E aí nós vamos começar agora, então, com a parte mais de análise de dados mesmo. Começar com estimação de parâmetros genéticos. Tá joia?
Então a gente se vê. Um abraço.